Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, neste vídeo eu vim trazer um combo de informações sobre o mercado da bola, principalmente ao Memphis Depay. Será que existe realmente a chance dele ser jogador do Corinthians, centroavante de 30 anos, holandês? Vou trazer essas informações e muito mais para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada, além da satisfação de ajudar este canal a crescer cada dia mais. Fiel, chegamos já à marca de 31 mil inscritos. Estamos crescendo todo dia um pouquinho mais, graças à parceria que eu tenho com vocês. Então, por favor, deixa seu like, não custa nada, é de graça. E você vai ter a satisfação de ajudar o próximo e ajudar a plataforma também a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado, então? Fiel, o que temos de informação sobre Memphis Depay, tá? Por que estou trazendo esse vídeo aqui para vocês? As informações básicas são... Tem informações novas para vocês, tá, Fiel? O Corinthians ofereceu um salário para o Memphis Depay de 2,5 milhões de reais mensais e 2 anos de contrato, que seria aí pagamentos do Esporte da Sorte de 57 milhões, que queria um jogador midiático. E o Memphis Depay se encaixa nesse perfil. Ex-Lyon, onde teve uma passagem espetacular, ex-Atlético de Madrid, ex-Barcelona, era o substituto do Messi, tá, Fiel? Então, quando o Messi não jogava, quando o Messi contundia, ou quando o Messi era substituído, o Memphis Depay era o substituto aí imediato do Lionel Messi. É um jogador de grandes passagens, é um jogador de Eurocopa, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que tem um currículo aí extraordinário. Se a gente levar em consideração nenhum centroavante do Brasil, e vamos colocar os centroavantes mais badalados aí, como o Pedro, Gabigol, o Hulk, nenhum desses centroavantes tem sequer pelo menos 1/3 da passagem que este jogador tem em grandes clubes aí da Europa, certo, Fiel? É um jogador que se chegar, é um jogador que vai contribuir muito, tenho certeza. É um jogador que, além de ser midiático, além de vender bastantes camisas, é um jogador que chega para nos ajudar muito futebolisticamente falando. Fiel, em outras palavras, é um jogador que joga muito fácil aqui no Brasil, tá? É um jogador que chega aqui no Brasil para fazer muitos gols. Olha, se a gente colocar aí os nossos principais centroavantes do Brasil, ele joga muito mais, assim, tranquilamente. Tranquilamente. Vocês podem ter certeza que se o Corinthians fechar, será uma baita, mais uma baita contratação do Timão. Mas o que pega? O que pode acontecer? Qual a expectativa? Como está essa negociação entre Corinthians e Memphis Depay? Muitas pessoas estão colocando aqui, Fiel, eu vou trazer um combo de informações sobre esse jogador que eu recebi agora nesta tarde, tá? O que é de informação que eu tenho para trazer para vocês? Realmente a proposta do Corinthians ela é válida, tá? De 2,5 milhões de reais. Porém, o Corinthians pode aumentar ainda mais essa proposta. O Corinthians pode desembolsar do próprio bolso mais 500 mil reais para chegar até nos 3 milhões, um contrato de 2 anos com o Memphis Depay. O Corinthians aí arcaria com 500 mil reais de salário e o Esporte da Sorte mais 2,5 milhões. Ou o Corinthians pode fazer diferente também. O Corinthians pode oferecer 5 milhões de luva para o jogador vir. O Corinthians assume os 2 primeiros meses de salário e depois o jogador começa a ganhar os 2,5 milhões. Isso aí está em negociação. É um jogador que conhece o Corinthians pelo Ronaldo Fenômeno, onde ele mesmo declarou que foi seu grande ídolo e jogaria no Brasil tranquilamente, tá? Tem informações também que o jogador dispensou o Benfica. Fiel, tanto bem, o jogador dispensou o Benfica, o jogador dispensou a Turquia, as informações que eu recebi que o Brasil seria, vamos dizer assim, o Brasil seria um dos principais destinos do jogador. Só que o jogador, Fiel, ele dispensou, tá? O time, só que tem uma coisa aí. Ele pediu o dobro da primeira proposta. Ele pediu o dobro, tá? Então, se ele pediu o dobro, então peraí, a gente para e começa a se perguntar, cara, ele pediu o dobro do salário. Será que eles ofereceram tão pouco assim para o jogador pedir o dobro? Porque se esse salário chega a 4 milhões de reais, se eles ofereceram, por exemplo, 2 milhões de reais e ele pediu o dobro, 4 milhões de reais já fica surreal para o futebol do Brasil. E o Corinthians não teria essas condições de pagar este salário para o jogador. É um jogador que eu achei até estranho quando falaram em 2,5 milhões, tá? Porque é um jogador que está livre no mercado, só que ele tem muita
muito mercado na Europa. E quando falou 2 milhões e meio, eu achei estranho, eu falei, será? Aí depois eu recebi informações que ele pediu o dobro da proposta do clube. Acho que não foi o Benfica não, tá vendo? Foi um clube espanhol. Eu não me recordo agora, se vocês souberem, vocês postem aí no comentário, por favor, tá? Vou ficar muito agradecido com vocês. Então, se ele pediu o dobro, não é possível que um time de liga espanhola ofereceu 1 milhão e meio pro jogador, ele pediu o dobro. No máximo, ofereceu 2 milhões, ele pediu o dobro, aí já complica. Ofereceu 2 milhões e meio, que eu acho que seria o básico para o Memphis Depay, e ele pediu o dobro, que seria 5 milhões, não sei. Mas só para ele ter pedido o dobro, a gente vê que não é uma negociação tão fácil assim de acontecer, tá? Então essa é a primeira informação que eu quero trazer para vocês referente a este clube espanhol que também estava interessado no jogador. Já o mercado estrangeiro, o mundo árabe, vamos dizer assim, é praticamente impossível o jogador ir. Por mais que o salário lá seja mais gratificante para o jogador, seja salário maior, que tanto a Europa quanto o Brasil não consegue competir com o mundo árabe, não é o que o jogador pensa nesse momento de carreira para ele. Por quê, fiel? Porque ele quer ainda disputar jogos pela seleção da Holanda, pela sua seleção, e ele acredita que estaria mais distante jogando no futebol árabe, tá? Então, o Memphis Depay, vamos dizer aí, estaria entre a Europa e o Brasil neste momento. Existe um canal aqui no YouTube, aí não vem direto da minha fonte, tá? Mas é uma pessoa muito bem informada, e não é um canal do Corinthians, é um canal do Flamengo, que chama Flazoeiro. Esse cara é um absurdo. Cada vídeo dele, se vocês conhecem o canal do Flazoeiro, comentem aí, por favor. Cada vídeo dele é mais de 200 mil visualizações, é um absurdo. O cara é muito grande no YouTube, tá? E ele é um cara muito bem informado. E quando eu vi o Memphis Depay, porque ele é o canal que eu sigo, gosto de acompanhar ele, e quando eu vi o Memphis Depay na capa dele, eu falei, opa, peraí, deixa eu ir lá ver, será que o Flamengo quer um jogador também? E não, eram informações do Corinthians. Ele sugere que se a torcida gostaria do Memphis Depay, mas não fala que existe negociação. Porém, ele coloca que o Memphis Depay aceitou o Brasil, que ele quer vir para o Brasil, que ele daria preferência para o Brasil. Falei, opa, será que temos aí uma novidade? Que, como é um cara muito bem informado, é um cara de mais de milhões de inscritos, é um cara que tem mais de 200 mil visualizações por vídeo, e é um cara que eu sigo porque eu confio nas informações dele, e ele disse realmente isso aí, falou, cara, o Memphis Depay aceitou vir para o Brasil. Inclusive ele faz um questionamento lá, fala, o Corinthians oferecendo um salário de 2 milhões e meio para o Memphis Depay e devendo o Mateuzinho, né? A terceira parcela do Corinthians para pagar o Mateuzinho está atrasado, o Corinthians não pagou o Flamengo. Então, depois de receber essa informação, é lógico que eu fui perguntar para a fonte se haveria algo, e ele me disse, olha, ele está muito motivado realmente com a proposta do Corinthians, nem tanto pela proposta, mas pelo projeto que o Corinthians apresentou para ele, que ele seria protagonista deste projeto e garoto propaganda da Esporte da Sorte, tá? E ele está muito empolgado em vir para o Brasil, até porque a fiel torcida invadiu as redes sociais do jogador e a gente sabe que é coisa de louco essa torcida do Corinthians. É mais de 40 milhões de torcedores, na minha opinião, a maior torcida do Brasil, com todo o respeito e carinho do mundo, a torcida do Flamengo. Então, com um jogador motivado a vir para o Brasil, só que essa questão do salário que me assustou um pouco, 2 milhões e meio para o Memphis Depay, que eu acharia pouco, na minha opinião, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas quando eu recebi essa informação, eu fiquei bastante empolgado. Falei, cara, Memphis Depay, realmente o seu destino deve ser o Brasil. O que poderia tirar o Memphis Depay do Brasil seria uma proposta maior da Turquia, que eles poderiam aí ofertar um valor maior do que teria feito a primeira proposta do Corinthians, tá? Só que as informações, fiel, eu sei que vocês gostam que... Vocês sabem que eu não estou aqui para ludibriar torcedor, tá? Eu estou aqui para contar realmente o que acontece com o Timão. Realmente, as possibilidades. É por isso que vocês me seguem, pela transparência que eu tenho aqui com vocês. Em relação ao Memphis Depay, o Corinthians, a Esporte da Sorte, está com seus valores financeiros bloqueados devido aí a estar passando por uma investigação pela polícia, tá, fiel? Então, a Esporte da Sorte, patrocinadora oficial do Corinthians, ela está com sua grana congelada. Ela não tem como, neste presente momento, fazer nenhuma movimentação financeira. Então, se o Corinthians fechasse com o Memphis Depay, não teria como nenhum adiantamento para o jogador que tem adiantamento nessa proposta, não teria como fazer nada nesse momento, e isso pode prejudicar e muito o Corinthians, tá, fiel? Afinal,
Não pode vir patrocinadora para o Corinthians que é investigada, não pode acontecer nada com o Augusto Melo, pode receber o impeachment, porque os vagabundos do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves, por mais que eles fizeram com o Corinthians, nunca foi cogitado um impeachment. Estranho, né? Agora o Augusto Melo, pela investigação aí com a última patrocinadora master do Corinthians, agora ele pode ser impeachmentado. Mas na última, o Duílio Monteiro Alves deixando o Corinthians a berlinda, um clube que arrecadou 880 milhões de reais, bruto obviamente, mas imagina o líquido, que deve ser uma proporção muito grande também, em 2023, e o Corinthians não tinha um jogador digno de ser jogador do Corinthians, o que tinha saiu, que era o Roger Guedes, e mesmo assim o Corinthians não fazia grandes contratações com arrecadações absurdas. E o Duílio Monteiro Alves nunca foi investigado. Duílio Monteiro Alves assinando confissão de dívida para empresário, nunca tentaram dar um impeachment para o Duílio Monteiro Alves. E nem vamos se falar aqui na época do André Sanches, porque o André Sanches fez, o que o Duílio Monteiro Alves fez é uma brincadeira de criança perto do que o André Sanches fez com o Corinthians. E nenhum dos dois nunca foi questionada a possibilidade de impeachment. Mas o Augusto Melo pode ser impeachmentado. Mas por quê? A renovação e transparência não está no poder. Aí é lógico que eles vão tentar o impeachment. A Esporte da Sorte no Corinthians é patrocinadora master, então eles vão pegar mais forte na questão de investigação. Inclusive uma influencer da Esporte da Sorte já foi presa. Inclusive recebi informações que até um helicóptero da patrocinadora já foi preso também. Então, fiel, o negócio está pegando, não é brincadeira. E se comprovar algum tipo de negócio ilícito da Esporte da... Fiel, desculpa, eu tô suando, cara. A luz do meu ring light, ela tá com problema. E ela tá muito forte, cara, muito forte. Então, a gente acaba suando mesmo e tá bem pertinho de mim, tá? Então, o Corinthians, ele é alvo em tudo, vocês percebem? O Corinthians, por ele ser protagonista e por ter a força que ele tem, ele passa a ser alvo em tudo. Tudo no Corinthians é complicado. Vocês lembram da época do Cuca? Treinou o Atlético Mineiro, treinou o Santos, treinou sei lá quem. Foi pro Corinthians. Começaram a falar sobre aquela história que ele teve quando ele era jogador lá, né? A gente sabe da história aí, não vou falar esses nomes feios aqui no canal. Então, fiel, tudo no Corinthians a gente vira alvo de investigação. Vocês concordam comigo? E não está sendo diferente agora com o Augusto Melo e com o Esporte da Sorte. E isso pode prejudicar muito o Corinthians, não só em relação ao Depay, mas qualquer outro tipo de contratação, porque o dinheiro do Esporte da Sorte está congelado. Qualquer informação nova que eu tiver referente à patrocinadora master do Timão, eu vou trazer para vocês aqui. Olha, já foi liberado, já está normalizado, o Corinthians já pode receber novamente aí a verba da patrocinadora master do Corinthians. Só que se isso congelar por muitos meses, se ficar um ano congelado, por exemplo, o Corinthians tem que fazer a parceria, porque como ele vai arrecadar dinheiro para pagar suas dívidas? Então o Esporte da Sorte já está com o advogado em cima, já está brigando em cima, e eu acho que essa história não vai muito longe também, logo eles devem conseguir a liberação judicial para fazer as suas movimentações financeiras, tá? Então, fiel, voltando ao Memphis Depay, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: ele gostou muito do Brasil, gostou muito da proposta do Corinthians, o Corinthians pode chegar a essa proposta aos 3 milhões, ou pode dar uma luva para o jogador de 5 milhões, tá, fiel? Aí o Corinthians assumiria os 2 primeiros meses, porque dos 57 milhões ele usaria 5 para pagar o Memphis Depay. E aí nos últimos 2 meses de contrato ele paga do próprio bolso, ou os 2 primeiros meses ele paga do próprio bolso e a conta vai fechar do mesmo jeito, tá? Então são formas de tentar agradar o jogador e melhorar a proposta para o jogador vir para o Corinthians. E isso seria muito bom para nós. Só que não é tão fácil, fiel, como vocês estão pensando. Tem muito mercado no Memphis Depay. Não ficam ludibriados, porque é uma contratação muito difícil de acontecer. É uma contratação muito difícil de acontecer, a contratação do Memphis Depay hoje no Corinthians, tá? Não adianta vir, nossa, Memphis Depay no Timão, não adianta tentar ludibriar vocês aqui, porque não seria verdade. E cara, eu trabalho na transparência, vocês sabem, eu não dou a mínima se esse vídeo aqui vai ter 1000 visualizações, 2000, graças a Deus, Deus está nos abençoando com muito mais visualizações, só que eu preservo a transparência e a honestidade com vocês do que vir aqui contar um monte de lorotinha, ludibriar vocês vão ficar empolgados, vocês vão dar o like e no final as coisas não vão acontecer. Não estou dizendo aqui que não existe a possibilidade, mas estou dizendo que é uma contratação muito difícil de acontecer o Memphis Depay ser jogador do Corinthians, por tudo isso que eu falei para vocês aqui até agora.
pro cara ter mercado fora, por ele ter pedido o dobro de salário para o mercado espanhol, para um time espanhol, e eu não acredito que esse time espanhol deve ter oferecido menos de 2,5 milhões para o Memphis Depay. Então, se o Memphis Depay chega pro Coreia, olha, eu aceito vir pro Brasil, mas eu quero ganhar 5, ou quero ganhar 4, aí as negociações já se encerram ali na hora, tá? A preferência dele é a Europa, ele sempre deixou claro, minha preferência vai ser a Europa, então ele tem todo o tempo do mundo, porque o contrato dele, ele está sem clube já tem um tempinho, então não vai ser o problema do mercado fechado que vai atrapalhar a sua contratação. Ele tem todo o tempo do mundo se ele quiser vir a ter propostas de outros clubes. Então ele vai esperar o maior tempo possível para ver se aceita proposta aí de outro clube que possa aparecer, que a preferência dele continue sendo a Europa. E detalhe importante, o Corinthians tem até o dia 9 de setembro para inscrever um jogador no Campeonato Brasileiro e até o dia 20 para inscrever no Sul-Americana. Só que a intenção do Corinthians, se der certo o Memphis Depay, é fechar antes do dia 9, para nos ajudar principalmente no Brasileiro, que é a nossa principal meta, fugir dessa fase que o Corinthians está. Se for para o Memphis Depay aceitar o Corinthians depois do dia 9, o Corinthians não vai querer mais o jogador. Inclusive, o Corinthians deu um prazo para o jogador responder de 48 horas se ele gostaria de ser jogador do Corinthians ou não, se ele aceita a proposta ou não. Só, fiel, que tem um detalhe importante. O Memphis Depay pediu mais tempo para o Corinthians. Ó, não é bem assim não, vou precisar de mais de 48 horas. Então o Corinthians está aguardando. Só que aconteceu esse negócio do esporte da sorte que estou trazendo para vocês aqui, que a grana está congelada. Então se amanhã o Memphis Depay falar, olha, eu aceito no Corinthians, e a conta da esporte da sorte estiver congelada, o Corinthians está de mãos atadas. Não tem o que o Corinthians fazer. O Corinthians não consegue pagar esse salário para o jogador do próprio bolso. Ele precisa da patrocinadora. Então é importante para nós, quanto mais rápido possível, a Esporte da Sorte resolver esse problema das suas verbas congeladas. Só que não tá fácil, tá, fiel? Porque já teve até prisão de influencer da Esporte da Sorte. Então o negócio está pegando mais do que a gente possa imaginar. Tá? Dependendo do grau desse congelamento, por ela estar sendo investigado, pode haver até um rompimento de contrato que o Corinthians estaria na sua razão caso rompa aí com o Esporte da Sorte, se ficar por muito tempo aí essa história de congelar aí o dinheiro da Esporte da Sorte, que a empresa passa realmente por uma investigação policial, tá, fiel? Então, o Corinthians tenta o Memphis Depay, só que é muito difícil. É essa informação que eu quero trazer para vocês. E peço para vocês não esquecerem que qualquer informação nova que eu tiver sobre o descongelamento da verba da Esporte da Sorte, eu venho trazer para vocês aqui. Por que isso é importante, fiel? Porque o Flazoeiro, que é um cara muito bem informado, não sei qual foi a fonte que passou essa informação para ele, ele disse que o Memphis Depay aceitou jogar no Brasil. É um cara muito importante no cenário esportivo. Como eu disse para vocês, ele é um monstro. Ele tem milhões de inscritos e cada vídeo dele tem mais de 200 mil visualizações. Se você quiser conferir, é só digitar aí Flazoeiro no YouTube que você vai achar o vídeo dele lá. Inclusive, acho que ele faz 2 a 3 vídeos por dia. Foi o primeiro vídeo dele no dia de hoje, tá, fiel? Então, há essa possibilidade realmente dele vir para o Corinthians, só que infelizmente está congelado e não é tão fácil assim como a gente pensa, porque o mercado dele é gigante, tanto na Europa, ou como pode ser ludibriado pelo financeiro da Arábia, ou da Turquia também, o Galatasaray também pode aumentar a proposta e já induziu que vai aumentar a proposta para o jogador. Então estou aqui para colocar o pé de vocês no chão. É um jogador que é possível, mas é muito difícil se tornar jogador do Corinthians. E qualquer informação que tiver, eu trago aqui para vocês e vamos torcer para dar certo, porque se dar certo, será uma baita contratação do Timão, certo, fiel? É isso que eu queria trazer para vocês referente ao Memphis Depay. Calma aí que não acabou não, garotinho, porque a gente vai falar mais sobre o mercado da bola. Agora vamos falar sobre Gabigol. Será mesmo que Gabigol pode ser jogador do Corinthians, fiel? Surgiu informações nesta tarde que a Esporte da Sorte já teria um acerto verbal com o Gabigol para 2025, que 2025 o Gabigol seria o jogador do Corinthians. É o que eu tenho de informação. Conversei com a fonte, falei, que história é essa do Gabigol? Corintianeiro, há informações que a Esporte da Sorte tem um acerto verbal com o Gabigol por um baita salário também, que passa da casa dos 2 milhões de reais, tá, fiel? Então, cara, é uma coisa de se pensar, corintianeiro, mas aí a gente vai ter lá Memphis Depay, a gente vai ter o Hector Fernandes, a gente vai ter o Yuri Alberto, fiel. O Yuri Alberto joga pelas pontas, tudo centroavante, estou falando, tá?
O Memphis Depay joga como segundo atacante. O Gabigol joga pelas pontas também. Não é por causa disso que a gente vai ter dificuldades na escalação. Muito pelo contrário. A gente vai se tornar um super time e vamos parar com essa falta de gol que vem atazanando o Corinthians aí por muito tempo. Então imagina um ataque aí com Thales Magno na nossa ponta esquerda, Memphis Depay de centroavante e o Gabigol na ponta direita. Pô, é um baita ataque. É um Corinthians muito diferente. Eu tô mais esperançoso em relação ao Gabigol do que o Memphis Depay, para ser sincero para vocês, a partir do ano que vem. Lembrando que ano que vem o Gabigol sai completamente de graça do Flamengo e vai ficar livre no mercado. Existe o Palmeiras, que muitos dizem que está brigando, e existe o Corinthians, que chega muito forte também em relação ao Gabigol, por causa da patrocinadora Master, que já demonstrou todo o interesse de contratação no jogador, tá, fiel? Então, se segure aí, porque amanhã, 11h30, eu estou com mais informações para vocês do Memphis Depay, que o Corinthians já deu um prazo para o jogador, e também sobre o Gabigol. Só que o Gabigol seria para 2025, mas também seria uma baita contratação para a gente começar o ano aí com grandes reforços e desta vez brigar para título e não brigar para não cair. Porque ninguém aguenta mais esse Corinthians brigando para não cair. Afinal, já são 2 anos que o Corinthians está brigando para não cair para a segunda divisão. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Meu muito obrigado por tudo mesmo. Amanhã, 11h30, podem me aguardar com mais vídeos. E vai, Corinthians!